Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 19 de maio de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta sexta-feira vamos encerrar mais uma semana de devocionais e também encerrar mais um livro da nossa maratona de leitura bíblica. Hoje vamos finalizar então a carta de Paulo aos Gálatas e aí finalizando também mais esse documento da palavra de Deus que é a carta de Paulo aos Gálatas. Hoje vamos falar de Gálatas capítulo 4, 5 e 6 e o tema do devocional de hoje é a vida pelo Espírito. Inclusive estou usando aqui o tema, dado pela NVI, o título dado pela NVI para esta porção aqui, que é talvez a porção central dessa segunda parte da carta de Paulo aos Gálatas. Na primeira parte vimos ontem, Paulo fundamenta o que é a justificação e na segunda parte Paulo aplica a justificação. Falamos um pouco sobre isso ontem, sobre identidade, o valor ligado à nossa condição diante de Deus e hoje os desdobramentos disso, como que isso vai dar sequência. Deixa eu ler o texto aqui, já para a gente começar a conversar sobre o que vamos falar. O texto é Gálatas capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 18. Então, Gálatas 5, 16 a 18 diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Bom, finalmente Paulo vai tratar agora dessa tensão entre obedecer à lei ou ignorar a lei. Será que nós temos que ignorar completamente a lei ou temos que obedecer totalmente à lei? Na verdade, essa era a acusação contra o apóstolo. Os seus acusadores, eles diziam que Paulo rejeitava a lei de Deus, que Paulo rejeitava a lei de Moisés. E Paulo disse, não faço isso. Eu rejeito a lei como sistema de salvação, é o que Paulo vai argumentar. E aqui, Paulo vai dar um exemplo de como ele não ignorava a lei. Na verdade, ele vai argumentar que os crentes, eles são cheios do Espírito Santo. E como cheios do Espírito Santo, eles podem, por exemplo, em primeiro lugar, serem capacitados a obedecer à vontade de Deus. E esse é o primeiro argumento de Paulo. Paulo vai dizer o seguinte, nós não ignoramos a lei, pelo contrário, nós obedecemos a lei. Aliás, os crentes cheios do Espírito Santo são capacitados a obedecer à vontade de Deus. Olha o que ele disse aí já no versículo 16, ele fala assim, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui é interessante perceber como Paulo é sutil em fazer uma mudança aqui. Ele não vai tratar apenas de atos de pecado, não vai tratar apenas de ações de pecado, ainda que abaixo aqui ele vai citar várias ações de pecado, mas Paulo vai um pouco mais a fundo. Paulo vai na essência dos atos de pecado, que é rebeldia contra Deus. Então, quando a gente fala que os crentes vivem no Espírito e eles não mais vão cumprir os desejos da carne, não mais vão satisfazer os desejos da carne, Paulo não está falando apenas de atos de pecado. Por exemplo, Paulo está citando a agenda de Deus. O crente, cheio do Espírito Santo, é capaz de estar debaixo e sujeito ao tempo e à vontade de Deus. Ao tempo de Deus, como Deus, ao momento em que Deus vai fazer as coisas ou não. Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele mantém uma relação estreita com a agenda de Deus. Mas não só isso, ele também mantém uma relação estreita com os propósitos de Deus.
ele sabe esperar o tempo de Deus, mas ele também sabe compreender os propósitos de Deus. Ele sabe que Deus tem propósito em todas as coisas, inclusive nas coisas difíceis que ele tem que enfrentar. Então, o crente, ele é capacitado pelo Espírito Santo para, em meio a dores, angústias e aflições, ele entender que Deus tem os seus propósitos. E mais, que Deus também tem os seus métodos ou a sua vontade. Então, muito mais do que questões de atos de pecado, muito mais do que ações de pecado, Paulo está tratando das intenções do coração. Então o crente é capacitado para se manter na agenda de Deus, nos propósitos de Deus e nos métodos de Deus. Ele sabe que Deus está trabalhando na sua santificação. Mas Paulo não para aí. Então Paulo argumenta que os crentes cheios do Espírito Santo são capacitados a obedecer à vontade de Deus, mas Paulo reconhece que existe uma guerra constante no interior do homem. Olha o que ele disse aqui no versículo 17, e é interessante que Paulo vai fazer eco a essa visão lá em Romanos capítulo 7, que de alguma maneira ele vai repetir o que ele vai falar aqui em Gálatas, lá em Romanos. Olha o que ele disse: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito contrário à carne. Eles estão, aí ele vai dizer, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Às vezes eu vejo alguns irmãos, talvez por inocência ou por ignorância mesmo, dizendo o seguinte: não, se eu estou bem com isso, eu tenho paz no meu coração, tá tudo certo, eu estou fazendo a coisa certa. Mas Paulo vai dizer aqui que é o contrário. Paulo descortina uma realidade muito brutal. Paulo diz: estamos em guerra. E a guerra espiritual que nós enfrentamos é essa guerra aqui. A guerra espiritual que nós passamos é essa guerra. A guerra que nós enfrentamos de querer obedecer e agradar ao Senhor, ainda que capacitados para isso, mas por outro lado a nossa carne puxando e querendo nos levar para um outro lugar. Então, essa guerra constante, essa guerra espiritual real, não uma guerra fictícia aí contra apenas seres espirituais, demônios, óbvio que existe essas coisas, mas o ponto aqui é que Paulo trabalha uma realidade muito mais empírica. A gente experimenta isso, essa dicotomia que vivemos às vezes de querer fazer algo, mas saber que aquilo não agrada ao Senhor, que aquilo não é a vontade de Deus, não está dentro do método, do propósito, da agenda de Deus, e aí a gente precisa recuar. Isso acontece, por exemplo, quando nós enfrentamos uma luta, uma dificuldade. Quando fazemos isso, nós temos uma tendência natural a achar que o que vai nos tranquilizar é aderir às coisas da carne, e Paulo está dizendo aqui, isso não vai acontecer. Bom, para tentar amenizar o poder dessa guerra, nós temos duas coisas que podemos fazer. Uma é mortificar a carne. O que seria mortificar a carne? É você realmente trazer sujeito às suas vontades, bem na rédea bem curta. Então, mortificar a carne é, uma vez que você foi iluminado pelo Espírito Santo e sabe que tal ação, atitude, sentimento está contrária à vontade de Deus, você então vai abandonar aquilo. Chama mortificar a carne. Mas não só isso, não adianta mortificar a carne, você precisa também vivificar o espírito. E aí nós temos várias maneiras de fazer isso. As maneiras mais comuns, a leitura da palavra de Deus, a oração, e uma maneira que às vezes ignoramos bastante é a comunhão com o povo de Deus. Não só a comunhão do culto, onde Deus faz presente de maneira especial para abençoar o seu povo, mas também os momentos de comunhão que a gente tem com a igreja local. São maneiras de vivificar o espírito. Bom, Paulo, argumento número 1, somos capacitados a obedecer à vontade de Deus. Argumento número 2, existe uma guerra constante no interior do homem. E argumento terceiro, não podemos voltar para o sistema da lei. E é isso que Paulo vai dizer no versículo 28. Ele vai falar: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Por que Paulo fala isso?
Porque quando a gente começa a falar dessas coisas que falei agora há pouco, a nossa tendência é voltar para o sistema da lei, né? Voltar para o sistema legalista, que é eu obedeço para que Deus derrame o favor dele sobre a minha vida. Eu obedeço para que, se fizer isso, Deus vai ficar muito feliz comigo. Não é isso que devemos fazer. Essa é uma tendência aqui. Depois que aprendemos sobre isso, falar, então, peraí, eu tenho que obedecer, senão a chibata de Deus vai comer solto nas minhas costas. Paulo fala, não façam isso. A lei deve ser cumprida. Paulo não ignora e não diz que os crentes não devem obedecer à lei. Aliás, na verdade, se você for ler aqui, Paulo vai estabelecer diversas leis. Inclusive, Paulo vai citar o próprio Senhor Jesus, quando ele vai falar sobre, um pouco antes aqui, né, sobre, versículo 14, sobre amar o seu próximo como a si mesmo. Isso é um mandamento que o Senhor Jesus deixou para nós. E ele vai falar sobre vários mandamentos aqui, ao redor do capítulo 5, 6, ele vai dar vários mandamentos. Então, será que Paulo não quer que obedeçamos os mandamentos? Quer sim, existem mandamentos, devem ser observados. Porém, não para obter o favor de Deus, mas sim para, como gratidão, como forma de gratidão a tudo que o Senhor fez por nós. Lembra de ontem, quando falamos de justificação? Então Paulo vai dizer, olha, não volte para o sistema legalista, senão você vai cair no mesmo erro que os fariseus cometiam, e não é isso que Paulo está ensinando aqui. Não devemos ignorar a lei, pelo contrário, devemos cumprir a lei, mas não só cumprir a lei, como disse agora há pouco, mas também entender os propósitos de Deus, o método de Deus e a agenda de Deus. Ou seja, o nosso coração precisa obedecer, não só o nosso lado exterior, mas todo o nosso ser. E aí Paulo finalmente argumenta então que isso não pode virar um sistema legalista, ou seja, eu cumpro para que Deus não me puna severamente. Bom, moral da história, a presença do Espírito Santo na vida do crente os habilita e direciona para viver a vontade de Deus. Então, é isso. A presença do Espírito Santo na nossa vida vai nos direcionar e nos habilitar a viver a vontade de Deus. Desafio do Léo para esta sexta. Qual a aplicação final aí podemos fazer de tudo isso? Bom, eu creio que duas aplicações podem ser feitas de maneira muito direta. Primeira, mate coisas na sua vida. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua caminhada com Deus, com os irmãos da igreja local, eu não sei como está a sua comunhão com o povo de Deus, eu não sei como está a sua comunhão com Deus, mas eu posso dizer para você o seguinte, que nós temos, todos nós, independente de qualquer coisa, temos áreas da nossa vida em que precisam de morte, é isso mesmo. Algumas áreas que precisam morrer. Paulo disse aqui sobre os desejos da carne. E se você quiser meditar um pouco mais sobre isso, a partir do versículo 19, Paulo vai descrever quais são essas obras da carne. Então, isso são coisas que nós devemos matar. Mas não só isso. Vivifique coisas da sua vida. Quem sabe, nesse final de semana, é final de semana de você vivificar a sua vida de oração, vivificar a sua leitura bíblica, mas também vivificar a sua comunhão com a igreja local, cultuar ao Senhor com seus irmãos, ter tempo com seus irmãos da igreja local, compartilhar testemunhos, receber testemunho, receber cuidado dos seus irmãos, permitir que os seus irmãos cuidem de você. Paulo vai desenvolver tudo isso aqui a partir do capítulo 6, e eu acho que essa é a aplicação final que podemos levar aqui. Vivifique coisas na sua vida. Mate algumas coisas, mas vivifique outras que podem estar mortas, e o Senhor quer trazer vida nesta manhã sobre a sua própria vida. Tá certo, meu povo? Vamos orar, vamos colocar isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo. Até esqueci de comentar, né? Sexta-feira eu gosto de encerrar com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.